Já me estou a imaginar, eu na praia ver aquelas moças encoiradas, tudo ao léu, ai. Autoval do Couto, garantia até 2 anos e financiamento até 120 meses, sem entrada inicial. Preguição, sempre com super promoções. O seu supermercado na lixa. Queijo Dom Pedro 6,99€ o quilo. Tule creme cacau 99 cêntimos. Óleo alimentar 99 cêntimos. Feijão branco 99 cêntimos o quilo. Cerelac bolacha 99 cêntimos. Sardinha apenas 1,99€ o quilo. O talho de Preguição tem a melhor carne nacional. Carne de grande qualidade. Experimente a nossa vitela produzida pelos lavradores da região. Agora, se não tem tempo durante a semana, pode visitar a nossa secção de talho aos domingos de manhã. O talho de Preguição tem a melhor carne da região. Preguição, com fruta e legumes, sempre frescos e com a melhor qualidade. Avenida da República, na Lixa. Rádio Felgueiras 92.2, radiofelgueiras.pt. Emissão na internet para todo o mundo. Política em Dia. Aos sábados na Rádio Felgueiras, do meio-dia às 13. Leonel Costa e Hélder Quintela debatem a atualidade da política local e nacional. Todas as incidências políticas da semana analisadas ao pormenor, aqui na sua rádio. Boa tarde, bem-vindos a mais um Política em Dia. Vamos neste dia que dá o arranque das festas do Concelho de Felgueiras, festas de São Pedro. Vamos aqui abordar alguns temas da política nacional e local e também internacional. Não estava na agenda para debater hoje, mas há um facto da política internacional que nos marca a todos, europeus, que tem a ver com o sim no referendo da Inglaterra, da possível saída da União Europeia. Obviamente não vamos abordar a fundo este tema, que não estava agendado e certamente não estarão preparados para ele, mas não é totalmente uma surpresa. Aliás, a surpresa se calhar é o facto de o sim ter vencido, mas por pouca diferença do não. As consequências vamos sabê-las mais à frente e por isso se calhar abordamos este tema mais à frente, mas para já, Hélder Quintela, esta possível saída da Inglaterra da União Europeia vai alterar aqui o xadrez da Europa? Boa tarde a todos. Realmente esta mudança e este voto e a forma como os ingleses votaram realmente vem trazer aqui uma mudança substancial na política europeia. Nós sabemos que a Inglaterra é um dos países mais relevantes, uma das potências daquilo que é até hoje a União Europeia, a par da Alemanha, de França, Reino Unido, Itália. E agora vemos este xadrez político, esta geografia da União Europeia substancialmente alterada. Mas a mim o que me choca mais nesta questão do Brexit e nesta decisão de saída dos ingleses é que parece-me que os ingleses não estavam preparados para votar, não conheciam exatamente quais as implicações e a verdade é que, e não deixa de ser absolutamente caótico e irresponsável, já começar a ouvir ingleses a dizerem que, sabendo agora que o resultado foi pela saída, que se fosse agora voltariam às urnas e alteravam o seu sentido de voto. Isto é absolutamente irresponsável, é de alguém que não pensou nas consequências que teria a saída da União Europeia, mas isto não deixa de ser ainda mais surreal quando sabemos que o Reino Unido é composto por vários países, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda, e aquilo que vemos é que a Inglaterra não pretende que esses países saiam da União do Reino Unido. No entanto, aquilo que fez foi sair da União Europeia. E agora aquilo que já se começa a falar é que a Escócia, a primeira-ministra escocesa, já anunciou a intenção de realização de um segundo referendo sobre a independência para sair do Reino Unido e assim poder aderir à União Europeia, e o mesmo se passa na Irlanda do Norte. E não deixa de ser também curioso que os ingleses, não apenas a classe política, mas que os ingleses, o povo,
inglês já começa a dizer que se justificaria fazer um segundo referendo novamente para validar se pretendem ou não continuar na União Europeia. Acho que isto é surreal demais e importante demais para ser levado tão a brincar pelos impactos que tem, mas acho que os ingleses vão aprender uma lição, uma vez que eu acho que a União Europeia não vai ser complacente com os ingleses, vai agilizar a sua saída e os ingleses vão perceber que isto vai ter um impacto negativo no seu país. Aliás, a Libra já desceu para valores históricos e mínimos que não se verificavam há 30 anos e não deixa de ser curioso. As dificuldades que vão ser criadas, quer para os portugueses que vivem em Inglaterra, quer para os ingleses que frequentemente ou até já vivem em Portugal, a sua reforma. Portanto, será interessante verificar aquilo que se vai passar, mas acho que foi uma atitude absolutamente irresponsável dos ingleses. Muito bem. Em relação à questão da Escócia, um dos argumentos que a Inglaterra usou para que a Escócia não saísse do Reino Unido foi precisamente este, de que, sendo do Reino Unido, deixavam de fazer parte da União Europeia e que teriam de candidatar-se sozinhos e não teriam grandes hipóteses. Agora saem eles da União Europeia. Que dizer de tudo isto, Leonel Costa? Boa tarde. Antes de mais, boa tarde, Carlos, Helder, a todos os nossos ouvintes. Ora bem, isto foi uma jogada arriscada do David Cameron, que terminou ontem com o seu pedido de demissão, mas na verdade foi uma promessa eleitoral dele, que aliás até dizem que foi um fator preponderante na vitória nas legislativas, exatamente, na sua reeleição, o facto de ter prometido que iria fazer um referendo à permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. David Cameron não era um europeísta muito convicto. Exatamente, mas acabou agora por defender a permanência. Sim. E esta jogada correu-lhe bastante mal, não é? Porque não acreditava, e aliás, recordo-me, nós já debatemos este tema aqui, num dos primeiros programas, penso eu, do Política em Dia, e penso que era pelo menos eu, e penso que o Helder também, eu não acreditava que este resultado fosse possível. Eu também não acreditava. Foi uma surpresa. Aliás, os ingleses também não acreditavam, porque se deitaram a pensar que continuariam europeus e acordaram com um terremoto de divórcio da União Europeia. E como disse o Helder aqui há pouco, até aqueles que votaram na saída arrependem-se, e até alguns mostram-se envergonhados e estão arrependidos porque ninguém imaginava. E no dia anterior, na quarta-feira e na quinta-feira, quando vimos ouvíamos opiniões de jornalistas conceituados, quer a nível nacional, quer a nível europeu e mundial, ninguém fazia este prognóstico. Embora aliás, a primeira declaração do líder do movimento pela saída da União Europeia, o primeiro discurso que faz é um discurso quase que a assumir uma derrota e, portanto, da manutenção. Portanto. Exatamente. Agora, o que é que eu acho que fica mal aqui? É que realmente este movimento usou aqui dois argumentos. Que tentou querer e passar a ideia que era uma questão de soberania da União Europeia, apelando à velha Inglaterra e ao facto de não poder ficar dependente de ninguém, mas na verdade vimos que os principais argumentos, e que são o que me transtorna e penso que preocupa a União Europeia e até os ingleses, chamemos-lhe assim, que se mostram envergonhados, é o facto de se terem usado argumentos que me parecem que roçam muito a xenofobia. Sim, a questão dos imigrantes. Aliás, a base e aquilo que se ouviu mais dos defensores da saída era principalmente pelo motivo da imigração com I. Portanto, tem muito a ver com esta falta de solidariedade. E eles, porquê? Porque pôs-se em causa e discutiu-se muito a sustentabilidade da segurança social, o desemprego, a perspectiva de desemprego que lhe vem posta em causa pelos imigrantes, sobretudo nestes últimos 10 anos, e também foi um bocadinho jogado uma carta que foi muito importante e que me parece que ontem de manhã o grande defensor aqui do Brexit, que veio dizer que afinal não será tão verdade assim, que seria, se o Reino Unido sair da União Europeia, vai haver aqui um bolo de dinheiro que vai ser aplicado no Sistema Nacional de Saúde. Veio dizer que afinal não será bem assim, porque a ideia era a de que realmente
o Reino Unido contribuía demasiado para a União Europeia e não via um retorno. Já vimos que não é bem verdade assim, aliás, como o Helder disse, a Libra acabou por sair e é fruto de toda esta união, de todo este grupo, que a economia da União Europeia também se vê fortalecida. O facto de ter descido ontem também acredito que é uma questão do momento, vai voltar ao normal. Agora, relativamente mas a verdade é que todo este princípio de convivência, de facilidade de trânsito dos cidadãos europeus, quer dos ingleses nos outros países, quer dos outros países da União Europeia para a Inglaterra, tudo isto vai ficar muito mais complicado. Sim, mas para já vai haver um período de transição. Eu penso que eles vão, até quem venceu e os principais defensores vão sentir realmente um peso enorme quando tiverem que despoletar o tal artigo 50 do Tratado de Lisboa. Eu li das várias coisas que têm vindo a ser publicadas, a gente até nem consegue digerir tudo isto, é tanta informação com tantos impactos, de que o líder do movimento pela saída diz que só se deveria começar a negociar a saída daqui a alguns meses, não começar já, de forma a que haja aqui também uma percepção sobre os impactos e tudo isso. E de qualquer das formas também vai haver, aliás está previsto, um período transitório. Primeiro, esta saída despleta-se com a comunicação oficial do Reino Unido à União Europeia no âmbito do tal artigo 50, e depois há um período de negociações que é bastante grande, porque o Reino Unido não tem só deveres, não tem só questões más, vai ter questões muito boas, benefícios, também tem muitos nacionais do Reino Unido, dos vários países, na União Europeia. Sim. Vai ser complicado. Aliás, uma notícia que não tem tanta relevância assim, mas fala-se na questão dos futebolistas, quer os que estão fora de Inglaterra, quer os que estão em Inglaterra. Vai ter um impacto muito grande e leva já a que se haja um risco e um medo que se replique isto noutros países. Penso que Portugal, sei que neste momento decorre o Congresso Nacional, ou a Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Acredito que neste momento a Catarina Martins e o resto dos militantes do Bloco de Esquerda devam estar a apelar a que se replique em Portugal. Mas isto é coisa que em Portugal não pode acontecer, porque tivemos 3 resgates, temos dinheiros europeus, estamos intimamente ligados à União Europeia. Em Portugal isto nunca poderá acontecer. Se calhar vamos voltar cá no outro dia, mas esta questão até dos próprios ingleses e a forma como eles votavam me fez lembrar novamente a frase do Churchill, e a propósito dos referentes, que a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que foram experimentadas, mas isto de facto é mesmo assim. Muito bem, voltaremos seguramente a este tema, até porque nos próximos dias vamos conhecer melhor as consequências deste referendo. É certo que para os nossos imigrantes, e é uma comunidade bastante significativa em Inglaterra, não será muito bom, mas disso falaremos então em próximos programas. Meus caros, vamos então avançar para os temas elencados para a emissão de hoje da Política Nacional. Deputados do PSD e CDS assinaram um texto que pedia a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos. Já sabemos que esta comissão vai avançar. Que nos tem a dizer sobre isto, Lionel Costa? Ora bem, esta necessidade de recapitalização tem posto a nu aqui algumas incongruências destes partidos que apoiam e formam o governo. Apoiam o governo, não formam, efetivamente não formam. Porque outrora muito conhecidos pela sua defesa, pela forma como defendiam de forma aguerrida a transparência aqui do sistema financeiro, e eram completamente avessos a qualquer intervenção pública no setor bancário. Principalmente o Bloco de Esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda, da forma aguerrida, como sempre, foi muito contra isto. Agora, caminham para a segunda recapitalização de um banco com dinheiros públicos. E o problema é que isto é um bocadinho à escondida de todos. E este à escondida de todos é que provoca aqui a convocação, ou o pedido de convocação e de criação desta comissão parlamentar de inquérito, que foi requerida inicialmente pelos deputados do PSD. E verificamos, penso que ontem ou anteontem, que o Presidente da Assembleia da República,
o Ferro Rodrigues, numa atitude mesmo bastante... Penso que, se pensarmos bem os contornos disto tudo, é lamentável. E mostra um bocadinho qual tem sido a postura dele na gestão do Parlamento e a forma como passa um paninho sobre tudo o que este Governo e sobretudo o que o PS faz. Porque... está em causa aqui um direito que está consagrado constitucionalmente, que é o dos deputados requererem a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Têm o direito, mais que o direito, têm também o dever de fazer estas questões e de perceberem o que é que se passa, porque efetivamente verificamos que as questões que o PSD tem feito chegar ao Governo, cerca de 30 questões, foi um documento com um elenco de cerca de 30 questões, que não foram e não tiveram efetivamente uma resposta da parte de António Costa. E isto parece-me, eu li ontem, alguém dizia qualquer coisa como, isto é um expediente tão dilatório aqui do Ferro Rodrigues, parece que tem medo de alguma coisa, o PS tem medo de alguma coisa da constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que faz lembrar o que o Nicolás Maduro faz na Venezuela, em que tarda, até não poder mais, em fazer um referendo à sua liderança conforme está previsto. Aqui o PS e até o Ferro Rodrigues, como que validando os argumentos do PS, vem dizer qualquer coisa como temos dúvidas se realmente esta comissão de inquérito deve ser feita no momento em que o banco está em atividade, em que as negociações com a União Europeia estão em curso, e até que ponto é que isto será bom e até que ponto é que poderá pôr em causa a credibilidade da instituição Caixa ou não. São estes os argumentos, essencialmente. Mas o que está em causa, e penso que tem havido aqui um grande erro, e se calhar joga-se um bocadinho com este erro. Por um lado, está em questão estudar o passado da Caixa e a gestão da Caixa, que levou à existência das tais imparidades que foram muito reconhecidas, e saber que governo é que teve mais responsabilidade nesses negócios ruinosos e nessa atribuição de crédito fácil. Este é um ponto. Outro ponto que parece que é o importante e que é o que motivou o grupo parlamentar do PSD a requerer a constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e é isto que é importante, é perceber o processo de negociação que está a haver com a União Europeia e da reestruturação da Caixa e da sua recapitalização, porque efetivamente, como eu dizia há pouco, as perguntas que o PSD essencialmente tem feito ao Governo não vêm resposta, porque não se põe em causa, penso que aqui penso que é a oposição, a esquerda, que tenta dizer, tenta fugir um bocadinho à questão e diz, não, o que vocês querem aqui na verdade, é saber de quem foi ou não a culpa do passado. Nossa, não foi. Pode ter sido dos nossos amigos do PS do passado, mas nossa, não foi. Mas a questão não é essa. Aliás, o Mário Centeno reconheceu estes dias que a gestão da Caixa dos últimos 4 anos, vou citar, disse mesmo, de enorme qualidade, com rácios de capital que evoluíram muito e rácios de transformação, que é a diferença entre os créditos e os depósitos, muito acima do recomendado. Mas isto então levanta uma questão, que é porque é que precisamos de uma recapitalização. As regras da União Europeia quanto a isto foram bastante apertadas e por uma questão de solidez dos bancos e para permitir um maior apoio às empresas e aos cidadãos, mas essencialmente às empresas que necessitem, obriga a um reforço de capital. Mas porquê que, então, se obrigam, se as regras são assim, porquê que o PSD se insurge? A questão é que o PSD, que formava o anterior governo em conjunto com o CDS, tinha feito já um estudo que tem sido corroborado por vários economistas, que sustentava que para o cumprimento destas novas regras mais apertadas de Bruxelas relativamente à recapitalização aqui, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, apontava para cerca de 1,7 mil milhões de euros. Ouvimos dizer o Governo que vai precisar de 4 mil comunicações iniciais.
4 mil milhões de euros, quando na verdade estes dias já temos ouvido falar de 5 mil milhões de euros. Portanto, a questão e eu penso que aqui é importante esclarecer, e eu penso que a esquerda trabalha sempre muito bem nisto e tenta fugir à questão. É verdade, eu acho que sim, é a leitura que eu tenho feito. Foge-se um bocadinho à questão e diz, não, aqui o PSD está preocupado em saber se a sua gestão foi boa ou não, ou se de quem foram os problemas dos anos 2000, que foram os anos piores em termos da concessão do crédito fácil, se foi PS ou PSD, é uma questão meramente política. Não. Trata-se aqui de perceber para que é este dinheiro, o porquê este dinheiro e porquê este valor. Quando os estudos do anterior governo apontavam apenas para 1,7 milhões e agora fala-se de 4 e 5. Estamos a falar de 1.000 milhões. Não estamos a falar de um quanto e 400. Já estou a falar de um quanto, quase como se perdesse, saíssemos do euro. Não, isso não vai acontecer, né? Ora bem, portanto, acho que é premente, mais que necessário, é premente perceber que negociações é que estão a ser feitas aqui com a União Europeia, aqui por parte do governo de António Costa, que tenta a todo custo esconder estes factos, e que revelam aqui realmente algum desconforto por parte da oposição. Aliás, o PSD não é o maior partido da oposição, e penso que tem que ver respondidas as suas questões. Portanto, não tenho grandes dúvidas quanto a estas... Diga? Não tenho dúvida que esta questão, como eu digo, está a ser bem gerida aqui pelo PS ao tentar tirar um bocadinho o centro, a questão do efetivo centro da questão e ao fugir. Mas o PSD, aliás, não tem nada contra esta auditoria que agora foi feita, porque foi pedir uma comissão parlamentar de inquérito. Na verdade, o que o PS e o Bloco de Esquerda faz, vamos fazer uma auditoria às contas, que é para ver então de quem era a responsabilidade em 2000. Não, a questão não está na gestão passada, também para ver essa situação, mas essencialmente para onde é que vai este dinheiro, o porquê deste dinheiro. Vamos perceber porquê. Principalmente numa situação em que se fala de uma reestruturação da Caixa. Não estamos a falar só da recapitalização, é em conjunto com a sua reestruturação. E essa reestruturação abrange a redução de recursos humanos, com recurso à reforma antecipada, por um lado, e por outro, falou-se uma questão que me parece bastante polémica, a questão do fim dos tetos salariais dos administradores. Então, volto à questão inicial que eu dizia há bocado. Estes partidos, os maiores defensores da transparência e contra o investimento aqui no sistema financeiro e contra os salários excessivos dos administradores privados e das parcerias público-privadas e do setor público, agora, para eles está tudo bem. Está tudo bem. Isto fica muito mal. Sobretudo, imagine que era o PSD a levantar esta questão. Bem, vamos aqui terminar aqui com o teto dos salários dos administradores e vamos permitir agora que ganhem um sem limite de valores, até para se poderem equiparar em questão de concorrência com os administradores dos bancos privados. Isto aqui, meu Deus, caiu o Carmo e a Trindade, como se costuma dizer. Portanto, essencialmente... Bem, acho que ficou clara a sua posição. Hélder Quintela, será que os portugueses entendem bem o facto do PS e o Governo não estar muito de acordo que se realize esta comissão de inquérito à Caixa de Depósitos? Eu acho que os portugueses aquilo que entendem é a necessidade de perceber e de saber o que se passou na gestão da Caixa Geral de Depósitos, um banco público, durante os anos, sobretudo desde os anos 2000. E por isso é que para mim é muito mais interessante aquilo que o Governo, através do Ministério das Finanças, decidiu incumbir a atual administração da Caixa Geral de Depósitos de fazer, que é uma auditoria independente aos atos da administração do banco praticados a partir de 2000. Porque é preciso, se houve gestão danosa, faz muito mais sentido ter uma auditoria forense do que propriamente ter uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma comissão
política, e nós vimos o que é que isso já deu em outros momentos, porque se realmente há aqui um problema, fala-se em 2,5 mil milhões de euros em empréstimos que estão em cobrança difícil ou cobrança impossível ou o que quer que seja. É preciso perceber o que é que aconteceu durante esse tempo. Porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco absolutamente essencial à estabilidade do setor financeiro em Portugal. Não só apenas do ponto de vista do setor financeiro, mas do ponto de vista das pessoas. Porque, e nós vimos isso quando do problema com o novo banco, os portugueses aquilo que fizeram foi redirecionar as suas poupanças, redirecionar os seus depósitos para o Banco Público, para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, é absolutamente essencial manter essa confiança no Banco Público. E o que é que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode trazer? Vai ser horas e horas de conversa de deputados e de responsáveis que vão ser chamados ao Parlamento para falarem. E nós vimos aquilo que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito ao novo banco e depois ao Banif. Portanto, vai-se falar de coisas que umas são importantes, outras são apenas ruído mediático, e isso obviamente tem impacto negativo, ou pode ter impacto negativo na confiança e na solidez da instituição. Mas aquilo que é absolutamente essencial é que a Caixa Geral de Depósitos esteja bem. Porque senão, se os portugueses perderem confiança na Caixa Geral de Depósitos, daqui a nada vamos ter os portugueses a guardarem o seu dinheiro debaixo do colchão novamente, porque deixa-se de ter confiança nas instituições. E eu acho que no meio disto tudo, o PSD se tem esquecido porque é uma pessoa da sua confiança, se tem esquecido de que nestes últimos anos temos assistido a um castelo de cartas que se vai desmoronando no setor financeiro, e o responsável máximo pela entidade que supervisiona o setor financeiro, o Banco de Portugal, o seu responsável máximo, Carlos Costa, tem passado por entre os pingos de chuva. E já se viu que tem havido um problema de supervisão ao nível do setor bancário. A primeira nomeação do Carlos Costa para o Banco de Portugal não foi do PSD. Exatamente. A primeira nomeação foi do Partido Socialista e depois essa renomeação foi feita pelo PSD. Inclusivamente fez uma nomeação com um mandato muito mais longo do que era aquele que o PSD tinha, e na altura aquilo que o Partido Socialista defendeu é que Passos Coelho e Paulo Portas deveriam apenas fazer uma nomeação de Carlos Costa, mas pelo período que fosse correspondente ao seu mandato legislativo, ao seu mandato enquanto governo. Porque está mais do que visto que Carlos Costa não pode ser desresponsabilizado do que tem acontecido no setor financeiro. E basta olhar para os últimos anos e perceber aquilo que tem acontecido. Foi o desmoronar do Banco do Espírito Santo, e cada vez mais, e todos os factos que vão sendo conhecidos e que já foram conhecidos e outros que se vai conhecendo tempos a tempos, demonstram que houve um problema de supervisão. Depois já tivemos também o problema do Banif, que vai entroncar também nos problemas de supervisão. Agora, a Caixa Geral de Depósitos foi recapitalizada, ao abrigo da recapitalização que foi necessário fazer com base nas regras europeias, há 2 anos atrás, penso eu, se não estou em erro. E o responsável máximo por essa recapitalização, pela supervisão dessa recapitalização, foi o Banco de Portugal, foi Carlos Costa, ao nível máximo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Carlos Costa é o responsável máximo. Agora, eu custa-me a aceitar facilmente esta associação ao PSD. Não, eu não estou a fazer associação nenhuma, estou a dizer que é estranho. Eu acho que o PSD, enquanto partido na oposição, que se tem passado muito em claro e tem estado dominado a oposição pelo partido mais fraco, ou pelo menos representado, que é o CDS-PP, neste caso Passos Coelho tenta mostrar um bocadinho a sua tirar a cabeça da areia e tentar mostrar-se, até porque já começam a surgir muitos nomes para o seu lugar, o último dos quais até apoiado por Marcelo Rebelo de Sousa, o Luís Montenegro, que foi publicamente elogiado em Espinho como o próximo grande político do PSD. Quase como que lançando, não é? Quase como que lançando, portanto, acredito que Passos Coelho tem aqui também que levantar isso. Mas o PSD tem um problema que é
O PSD, contrariamente ao que faz o PS, como vimos agora nos presidentes das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional Norte e Sul, em que o PS mal entra para o governo faz logo uma limpagem política, tira logo quem não é deles. O PSD, aqui, pelos vistos, porque manteve o nomeado Carlos Costa pelo PS, manteve-o no seu governo, prolongou o seu também mandato, é criticado por prolongou o seu mandato. O que é condenado é, por um lado, o que eu condeno é, por um lado, mas sem dúvida que ele tem por um lado, ele não ser responsabilizado e não responder perante as suas responsabilidades, e segundo, condena-se a atitude do PSD de prolongar o seu mandato por um período de tempo maior do que eram as suas responsabilidades governativas. Mas sobre isso, sobre as nomeações, este problema das nomeações é, todos nós sabemos que na administração pública, quer o PSD, quer o Partido Socialista, fazem todos o mesmo, as suas nomeações e os seus arranjos para os conselhos de administração das várias empresas. E todos vimos o que aconteceu com os ex-ministros de Cavaco Silva, todos vimos o que é que aconteceu com os ex-ministros de Guterres, com os ex-ministros de Sócrates. Portanto, todos nós temos muito essa noção. Aliás, ainda ontem, sexta-feira, tivemos a oportunidade de ver a reportagem da RTP sobre as responsabilidades de Assunção Cristas e de Paulo Portas na questão relacionada com a barragem do Tua. Mas sobre isso até podemos falar mais tarde. Mas sobre isto, e até voltando a essas nomeações, eu li uma entrevista esta semana de uma personalidade pública, que agora não me consigo recordar o nome, mas que dizia que tinha sido convidada por Cavaco Silva para assumir um cargo de administrador na Caixa Geral de Depósitos e que tinha recusado por vergonha, por ser nomeado politicamente para o cargo. Portanto, estas questões das nomeações... Mas que ambos têm telhados de vidro, não é? Exatamente. Acontecem transversalmente, e sabemos que apesar de agora os administradores ou as pessoas que têm responsabilidades, altas responsabilidades na gestão dos órgãos de Estado, ou sobretudo das empresas estatais, têm que passar por um crivo de uma entidade que valida a sua competência técnica e a sua competência... Manuel Costa, desculpa, Hélder, esta questão que o Hélder está aqui a levantar é importante porque também nos ficou no início da semana um bocado a ideia que esta Comissão de Inquérito queria saber o que fez Armando Vara quando esteve na Caixa Geral de Depósitos. Sem dúvida. É-lhe atribuída a ele a grande responsabilidade. Mas eu penso que, como eu disse há bocado, isso também foi muito falado e tem sido muito falado, mas eu penso que o PS é que está a tentar, como eu disse há bocado, e se me permitir, então aproveito e reforço aqui a questão, o PS está aqui a tentar fugir um bocadinho à questão, dizendo que o objetivo do PSD com esta Comissão Parlamentar de Inquérito é exclusivamente exatamente. Mas eu acho que é, eu acho que o PSD ainda tentou fazer outra coisa. Deixa-me só terminar, só para dizer mesmo isto. Mas não é, perante o que eu disse há bocado, e é verdade, perante um estudo do anterior governo e que vem sustentado atualmente por economistas, que dizia que bastava para o cumprimento destas novas regras apertadas da Comissão Europeia 1,7 mil milhões, não há uma desconfiança e um querer saber porquê de 4 ou 5 mil milhões de euros quando o Governo foge completamente às questões e não explica o porquê. Agora, claro, para se perceber isto, vai ter que se ver as coisas. E claro que o PSD, tendo a ideia que realmente esta auditoria, que é o que parece que vai ser realizado para já, que lhe vai ser favorável e que vem dizer, claro que também quer fazer um aproveitamento político disto. Eu também não posso aqui ser ingênuo a esse ponto. Eu acho que fundamentalmente o PSD quer fazer um aproveitamento político, ou tentou fazer um aproveitamento político, e aliás tentou fazer de duas formas. Uma é tentou arranjar uma comissão política que se tornasse num circo mediático, entre aspas, é claro, mas para responsabilizar Sócrates e o tempo de Sócrates e Armando Vara, que Armando Vara que até já veio dizer que apoiava e que estava de acordo com esta realização desta auditoria e desta investigação à Caixa Geral de Depósitos e à ação dos seus administradores, mas o PSD ainda tentou fazer... também disse em entrevista que esta comissão de inquérito num artigo de opinião, ou num artigo de opinião pretendia simplesmente voltar a fazer a caça às bruxas. Sim, exatamente. Mas essa questão já está tão esbatida, parece que está tão enraizada em Portugal que o tempo de Sócrates foi tão mau, que Sócrates fez uma gestão tão má e que, na verdade, o número 2, o António Costa, não sofreu consequências com isso, que é o atual Primeiro-Ministro, que penso que se é esse o objetivo exclusivo do PSD, acho que está a agir em erro, porque essa questão tem que ser ultrapassada. Mas eu acho que o PSD está a tentar, por um lado, ferir, criar aqui um facto
possa ferir o governo do Partido Socialista, e depois ainda tentou fazer uma outra coisa, é que tentou arrastar o Bloco de Esquerda para o seu lado, portanto também fragilizando o apoio parlamentar que teve. Aliás, o PSD e o CDS, e sobretudo o PSD, tentou que o Bloco de Esquerda subscrevesse esta Constituição. Se calhar porque o Bloco de Esquerda, os seus responsáveis, vão fazendo afirmações que nós nunca sabemos muito bem de que lado é que eles estão, não é? Sim, e portanto, também se tivessem conseguido trazer o Bloco de Esquerda para o seu lado, também seria mais... E porque no passado estavam exatamente no oposto. Seria mais um facto político, mas a verdade é que o Bloco de Esquerda, a Catarina Martins, sobretudo, e o caso, Pedro Filipe Soares, o líder da bancada parlamentar, disseram que não apoiariam a iniciativa do PSD, a Comissão de Inquérito, porque desconfiavam que o PSD estava a usar o Parlamento para prejudicar a recapitalização da Caixa e para adiar. E depois também não deixa de ser curioso que voltamos a ouvir a ex-ministra das Finanças e vice-presidente do PSD, Maria Luísa Albuquerque, lançar num artigo de opinião a ideia de que corre um rumor de que o governo pretende fazer a nacionalização do novo banco. Eu acho que é também condenável que uma personalidade que teve altas responsabilidades na área das finanças, que hoje tem responsabilidades ao nível da gestão política do PSD, uma vez que é uma das suas vice-presidentes, que venha falar em rumores, porque tudo isto tem grande impacto ao nível daquilo que é a estabilidade do setor financeiro. Por isso, acho muito importante, mais do que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que há de ser sobretudo uma comissão política, que há de criar muitos factos políticos e sobretudo mediáticos, e que tem um objetivo político de desgastar por um lado o governo de António Costa, e que tentou até puxar para o seu lado o Bloco de Esquerda para ganhar mais força. Acho que é importante que seja feita uma auditoria forense, que seja feita uma auditoria aos atos de gestão praticados dentro da Caixa Geral de Depósitos, que os seus responsáveis sejam condenados e que o governo garanta, com o apoio da entidade que supervisiona o setor financeiro em Portugal, que garante que a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que equilibra e forte no setor financeiro português, para que os portugueses possam ter confiança. E não deixa de ser curioso uma coisa que António Costa disse, entre martelinhos e alho porro, ele que esteve no São João do Porto junto com Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que vê na estratégia do governo um menor número de bancos privados, mas mais fortes. Ou seja, aquilo que tendencialmente ele está a ver, ou que o governo está a ver como estratégia para o setor financeiro português, é uma redução do número de bancos privados, mas que sejam muito mais fortes e que possam garantir uma maior sustentabilidade do setor financeiro. Permite-me só aqui introduzir um facto. Acho que há aqui uma diferença grande, e foi o Helder que falou da Comissão Parlamentar. Penso que ou do BES ou da estrutura, sim, do BES e do BANIF. Aqui a questão do BES, que também houve aqui uma Comissão Parlamentar de Inquérito e foi muito produtiva. E verificámos aqui uma diferença muito grande entre os dinheiros que foram para o BES e os dinheiros que foram aqui para a Caixa. É que os dinheiros do BES foi do Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução é quase como uma espécie, como uma conta que os bancos todos os meses depositam lá, para caso seja preciso fazer uma resolução do banco. E aqui não. Aqui é dinheiros mesmo públicos. E então, eu acho um grande... não percebo como é que realmente o Bloco de Esquerda, e acho que realmente o PSD aqui foi astuto ao tentar buscar o passado, a postura do Bloco de Esquerda, tentando alertar para esta situação e dizer, então vocês antigamente eram tão contestatários e agora calam-se aqui como se nada acontecesse, quando na verdade não estamos a falar de dinheiro do Fundo de Resolução, estamos a falar de dinheiro mesmo público. E quando a questão essencial aqui é saber o porquê de a diferença de 1,7 e um estudo, ou que venham cá dizer e desmentir aquele estudo, e os 4 ou 5 mil milhões. O porquê deste valor, não é? Aquilo que também que Mário Centeno veio anunciar é que aquilo que se pretende fazer com esta entrada de capital será um investimento no capital da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, eu acho que Maria Luísa Albuquerque veio dizer que não percebe e que estão a lançar esta Comissão Parlamentar de Inquérito porque, face ao passado, acham que não era preciso
tanto dinheiro, como o Lionel já teve a oportunidade de dizer. Agora, eu acho é que mais do que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a mim é muito mais importante perceber o que é que correu mal, perceber quem agiu mal e puxá-los às suas responsabilidades. Eu acho que é mais importante saber o porquê e para quê este dinheiro. Muito bem, estão claras as vossas opiniões, meus caros, porque o adiantado da hora a hora já vai bastante adiantada. Vamos avançar o segundo tema para passarmos para o terceiro, se concordarem. E este é de índole local. Vamos ter na próxima semana, na próxima segunda-feira, a Assembleia Municipal, com vários pontos na ordem de trabalhos. Eu gostaria de saber se destacam algum destes pontos. Hélder Quintela. É uma reunião ordinária da Assembleia Municipal de Felgueiras, sem grande história do ponto de vista da matéria que faz parte da ordem do dia. Assim, os pontos que poderiam ser mais polémicos têm a ver, mas são mais consensuais, que é o ponto 4 relacionado com o Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade. É absolutamente consensual, inclusive já foi votado em reunião de Executivo. E com isso foi aprovado por unanimidade, obviamente. Depois temos as contas consolidadas do município de Felgueiras do ano 2015, que é o ponto 6. No fundo é apenas a reflexão em termos de consolidação de contas das várias empresas municipais que o município tem, o caso da Emafel, o caso da ACLEM, o caso da Ensino Profissional de Felgueiras. Portanto, é apenas um documento técnico. O que aqui se poderá ser interessante perceber é qual é a estratégia que vai ser seguida relacionada com a Emafel, por exemplo, uma vez que a Emafel terá que ser dissolvida até ao final do mês de setembro deste ano, tendo até sido contraído recentemente um empréstimo para fazer face às suas elevadas carências financeiras. Um ponto menos consensual é o quinto, que tem a ver com a prestação de serviços de auditoria externa às contas do município, a nomeação de um auditor externo, uma vez, obviamente que há necessidade desta existência de um auditor externo, mas tal como disse relativamente à minha posição sobre a nomeação de Carlos Costa, também o Partido Socialista entendeu na reunião do Executivo, e acho que bem, que este auditor externo deveria ser nomeado por um período equivalente ao fim do mandato, até ao fim do mandato do atual Executivo, que termina em 2017, sabemos que em 2017... por setembro, outubro, teremos novas autárquicas e, portanto, deveria ser feita a nomeação apenas até esse período de 2017. No entanto, o Executivo optou por uma nomeação mais abrangente. Contudo, acho que será sempre interessante, quer do ponto de vista do PSD e do Partido Socialista, obviamente, as intervenções políticas que naturalmente serão realizadas e os períodos de perguntas e respostas que serão dirigidos ao Executivo por parte das bancadas parlamentares. Portanto, estou em crer que não deixará de ser interessante e deixará de ser viva, quer por parte do PSD, quer por parte do Partido Socialista. Muito bem. Leonel Costa, será uma Assembleia Municipal amena ou mais viva? Estou a ver que vai ser amena, e porque o Hélder é um dos grandes interventores, e pelo que estou aqui a perceber, penso que vai ser mesmo amena. Realmente o ponto da ordem, os 6 pontos da ordem do dia parecem-me que são pacíficos, nenhum levanta nenhuma questão em especial. Aliás, esta é uma das 5 sessões ordinárias do ano, e esta nunca costuma trazer à discussão assuntos de grande relevância. Por outro lado, parece-me que pode-se dizer, a vida do município está pacífica, não tem questões de grande relevo neste momento para ser discutidas. Os assuntos mais interessantes, penso que, como disse o Hélder, irão ser debatidos no período antes da ordem do dia, que é separado pelas intervenções políticas. Intervenções políticas e de interesse municipal. E de interesse municipal. E penso que aí é que o PS, aqui como costume, aqui pelo Hélder, e os outros partidos, as outras bancadas que entenderem, o PSD faz. Faz. Por isso é que eu disse que o PSD e o Partido Socialista são os únicos que fazem intervenções. O CS não está a passar ao lado do mandato. Portanto, passará muito por aqui nesta Assembleia. Veremos, e na próxima semana poderemos abordar se realmente as nossas perspectivas eram erradas e não vai ser assim tão amena, porque efetivamente, como acontece a nível nacional, cabe aos deputados fazer uso da Assembleia e criar ou não problemas, dúvidas, questões, levantar problemas. Portanto, para já não se antevê nada de especial.
Muito bem, então quase já no final desta emissão vamos, como é habitual, para as notas finais. Creio que prepararam notas finais para esta semana. Hélder Quintela? Bem, eu por um lado queria parabenizar a cidade da Lixa por mais um aniversário. As comemorações terminam hoje, sábado, dia em que estamos a fazer isto em direto. Na terça-feira já passará em diferido e, portanto, parabenizar os lixenses pelas iniciativas que foram realizadas e pelo aniversário. Eu lembro-me, e o Carlos também se lembra, quando foi a elevação da Lixa à cidade e do impacto que isso teve na cidade e a festa que teve na Lixa, e a Rádio Felgueiras esteve muito presente também a essa festa, com um estúdio em direto. E portanto foi uma dinâmica muito interessante. Houve muitos lixenses que lutaram muito para que esta realidade fosse conseguida. Entretanto abandonaram outra, que era a constituição da Lixa como concelho, sempre foi também esteve na ordem do dia, mas depois acabou por ser abandonada, e portanto parabenizar a cidade da Lixa. E por outro lado, no momento em que a Lixa comemora um aniversário de elevação à cidade, queria também lamentar o desaparecimento por falecimento do professor Luís Queiroz, ele que foi comandante dos bombeiros voluntários da Lixa, que esteve 40 anos ao serviço dos bombeiros voluntários da Lixa, foi também vereador na Câmara Municipal de Felgueiras de 1976 a 1979, com os pelouros da educação, mercados e feiras, professor de ensino primário da profissão, aliás foi professor da minha irmã, professor primário da minha irmã, uma personalidade muito reconhecida e muito consensual na cidade da Lixa, no concelho de Felgueiras, que teve uma intervenção cívica e uma intervenção profissional e uma intervenção também política muito grande, e que não podemos deixar de referenciar pela positiva, apesar de agora ter desaparecido da nossa convivência. Aproveitaste a tua nota para deixarmos então aqui uma pequena homenagem nossa ao professor Luís Queiroz, que nos deixou, uma pessoa por quem eu também tinha particular estima. Leonel Costa. O Hélder vai-me permitir que me aproveite e que também estenda os meus parabéns aqui à Lixa nas suas 21ª comemorações da sua elevação à cidade. No entanto, a nota que eu tinha preparada é uma nota positiva, também como tem acontecido sempre, mas é apenas um destaque. É o destaque para uma banda felgueirense, os Vai e Vem, que ontem estiveram aqui na Rádio Felgueiras em direto, e que logo vão fazer o lançamento do seu primeiro EP na Casa das Artes às 22h30, e convido todos os felgueiras, eu vou estar presente, e convido todos os felgueirenses a estar presentes. Só realçar que dessa banda faz parte um músico que acho da Lixa, mas que acho que é bem conhecido, que é o jovem Diogo Correia, que participou no programa desses de talentos, The Voice, na RTP. Hoje à noite então na Casa das Artes. Muito obrigado pela vossa presença. E já agora presença. também deixar aos felgueirenses todos uns votos e umas boas festas de concelho. Sim, já agora também temos que dizer que há hoje à noite marchas e Ana Malhoa. E hoje, no dia em que passa gravado, de Engás. Sim, na terça-feira, exatamente. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Até de hoje a 8 dias. Um bom fim de semana. Muito obrigado.